Olá, eu sou a artesã Graziela e hoje nós iremos fazer esses bonecos que podem também ser pesos de porta ou você presentear alguma criança. Para essa aula nós iremos precisar dos moldes, linha de pipa com agulha, tesoura, lápis, pincel mais largo e o pincel fininho, as tintas vermelha, branca e preta. E aqui eu já trouxe os fuxicos cheios com a fibra e a nossa cola quente. Vamos lá? Para esse tamanho de boneco, eu usei os moldes para a mãozinha, o círculo de circunferência de 6 centímetros, os pés 9 centímetros, o rosto 15 centímetros e o corpo 16 centímetros e meio. Tá? E aí, de repente, se você quiser fazer uma boneca de tamanho menor ou maior, você vai alterar o tamanho do molde. Aqui, como eu disse, eu já trouxe os fuxicos pronto, que é o que a gente já vem aprendendo. Então, eu só vou fazer com vocês a montagem, tá? Aqui, sempre esse acabamento pra cima, tá? Que ele vai ficar fechadinho aqui. Nós vamos posicionar a cabeça. Então, os pezinhos e as mãos vêm por último, tá? Vai posicionar aqui com a abertura para trás, que é onde vai cobrir com os cabelinhos. Vai posicionar e nós vamos colocar cola quente. Então, aqui você vai colocar bastante cola para a cabeça ficar bem firme, tá? Procura colocar somente no meio. Tira aqui. E aí você posiciona a cabecinha aqui, ó. Pouquinho para frente do furo, porque o furo vai ficar aqui atrás, escondido pelos cabelinhos. Segura um tempinho para a cola dar uma esfriadinha, pressionando um sobre o outro, tá? Pezinhos. Deixa eu deixar esse aqui de apoio para mim. Aqui eu fiz de amarelo, um composite de amarelo, mas aí você vai fazer a cor que você quiser. Se quiser usar o mesmo tecido, também fica a seu critério. Aqui os pezinhos, ou você coloca ele mais abertinho ou mais fechadinho, tá? É interessante colocar um pouquinho mais aberto, que ele vai dar o apoio e ele vai conseguir ficar sentadinho aqui, tá? Então, posicionou aqui, olha com a cabecinha também para não ficar dos lados, tá? Posiciona, aí vem com a cola quente também aqui no meio, vai colocar e vai pressionar um pouquinho para a cola dar uma secadinha, uma esfriada. Faz no outro também, o mesmo processo. A mãozinha, ela já tem um segredinho, que é um detalhe com a linha, para fazer o formato dos dedinhos. Para fazer a marcação dos dedinhos, eu entro aqui, ó, no meio, tá? Eu não vou sair no meio, eu saio um pouco mais da beirada. Meio, tá? Vou puxar, lembrando, linha dupla, nozinho na ponta, tá? Puxo. Aqui eu só vou colocar lá novamente e aí eu vou olhar aonde é que eu vou puxar a linha. Coloquei aqui, vou puxar ela aqui na frente. Puxar os dois fios. Coloquei aqui, ó, tá vendo? Agora eu vou puxar para fazer um vinco nele aqui, ó. Para fazer uma divisão, tá? Já segura aqui o outro, ó. Nesse daqui, eu viro pra mim e aí eu vou amarrar aqui, ó, na beiradinha. Olho lá pra ver se não soltou e vou puxar mais um pouquinho. E aqui eu dou um nó de costura. Passo por dentro, dou uma firmadinha, ó, dou mais um nozinho. E aí, lembra da diquinha? Eu nunca saio... Nunca corto aqui, ó. Coloco dentro e saio em qualquer espaço. Porque se o nó desmanchar, eu ainda tenho esse pedaço aqui lá pra dentro. E corto o rente. Aí eu dou uma apertadinha aqui, ó. Ele entra, tá? Eu vou fazer o mesmo processo na outra mãozinha. Puxei, ó. Aí eu viro e vou pegar aqui na beiradinha. Só pra dar o nozinho. Venho aqui na frente, vou arrumar, ó, e puxo, tá? Puxei, seguro e vou dar um nozinho de costura aqui.
Dou 2 nozinhos, se quiser dar mais também. Olha lá como ficou vincadinho, tá? Se quiser fazer mais, gente, para fazer 5 dedinhos, fica a critério, tá? Eu faço só 2 marcações, faz 3 dedinhos. Vou sair em qualquer espaço, puxo e corto. E aí agora eu vou passar a cola quente, tá? Mesmo processo dos pezinhos. Põe um pouquinho aqui, tá? Eu colo em cima dos pezinhos mesmo. Mas se você quiser colocar dos ladinhos, aí você vai montar a sua boneca do seu gosto, tá? Ó, vou desencostar pra vocês verem como que fica em pezinho, tá? Agora nós vamos para o processo do cabelinho. Esse cabelinho da vermelha, eu fiz ele todo arrebitadinho, tá? Com as pontinhas pra cima. Esse aqui do menininho, ele tá com o cabelo fechadinho, então é o cabelo cacheado, tá? Eu vou mostrar pra vocês como faz os 2 cabelinhos. Eu já trouxe aqui, ó, os cabelinhos prontos, mas vou fazer aqui com vocês. Aí aqui eu vou fazer no preto, tá? Aqui como que eu pego? A minha medida são meus 3 dedos. Eu seguro aqui na ponta e vou enrolar 5 vezes. Então, cada vez que eu chegar aqui, é uma volta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aí, eu teria que amarrar no meio. Como que eu faço? Eu tiro aqui meu dedo, ó. Vou segurar no meio. E aí, aqui tá o segredo sem cortar a linha. Pego aqui, ó, meus 2 dedos, trago pra minha frente, dou uma volta. E aí, aqui eu encaixo ele. Encaixo aqui. E aí, eu puxo. Se você achar que tá difícil, corta a linha, pega uma outra e dá um nozinho, tá? Então, vamos lá, ó. Com os dedinhos pra frente, eu dou 1, 2 voltas. Abro aqui e coloco o miolinho aqui, ó, o cabelinho. Puxo. E aqui eu corto. Vamos lá, de novo. 3 dedos. 1, 2, 3, 4, 5. Seguro aqui, ó, no meio. Coloco meus 2 dedos aqui. Trago pra mim. Dou a volta, ó. 1, 2 voltas. Coloco o dedão aqui, abro e coloco ele dentro e puxo, ó. Ele fecha o nozinho. Aí eu ponho o dedo aqui pra ajudar a segurar, tá? Em todos eu faço isso 2 vezes. Então eu vou de novo, ó. 1, 2, coloco o dedão, abro e encaixo o meu cabelinho e puxo. Tudo bem? E corto. Então aqui eu fiz o meu cabelo cacheadinho. Para fazer ele repicadinho igual da boneca vermelha, é o mesmo processo. 1, 2, 3, 4, 5. Seguro no meio. 1, 2 voltas. Encaixo. Puxo. De novo. 1, 2 voltas. Encaixo e puxo. Corto. Aqui eu vou cortar ele no meio, ele tá redondo, então ele vai cortar aqui, ó. Vai ficar dessa forma, tá? Aqui eu também corto, abro todas as argolinhas, ó. Tá bom? Então a diferença só é essa. Essa aqui ficou redondinha, né? E essa daqui, ó, ficou toda espantadinha aqui, ó. Tá bom? Aí você vai ver qual você quer usar. Para nossa boneca de hoje, nós vamos usar essa redondinha, tá bom? Quanto que eu vou precisar de rolinho? Eu coloco em média 50 rolinhos. Então, você tem que fazer 50 vezes esses miolinhos aqui, tá? A dica é, faz tudo primeiro e depois vocês começam a montar a boneca. Eu comecei montando a boneca porque eu já trouxe os rolinhos prontos, tá certo? E aí, nós vamos para a colagem. Aqui eu começo colando na lateral do meu rosto, até em cima, tá? E depois eu venho para a parte de trás. Só para eu ter um norte aqui, para não preencher metade da cabeça, metade do rosto. Então eu preencho aqui as laterais. Como eu colo? Abro aqui, ó, vou colar sempre no miolinho aqui, onde nós fizemos a amarração. Dobro
põe um pingo de cola e começa aqui, ó, embaixo. Toma cuidado para não queimar o dedo, tá? E aí eu venho intercalando. Se um eu coloquei na horizontal, o outro eu vou colocar na vertical. Então, esse eu coloquei deitado, esse eu vou colocar em pé. E aí você faz toda essa frente. Então, aqui eu terminei de colar os cabelinhos. A gente tira os fiozinhos de cola. E aí você vai dar uma olhadinha para ver se não ficou nenhum buraquinho muito visível, né? Que aí a gente coloca um a mais, tá? Então você vai separando, que às vezes os rolinhos ficam dentro, ó, que nem aqui, ó. Mas aqui é que soltou mesmo. Então você vem, cola de novo e aí coloca ele lá no lugarzinho dele, tá? Aí você vem arrumando, tá bom? Agora nós vamos para a parte do rostinho, que nós vamos precisar da ajuda do lápis. Aí nós vamos olhar bem pro rostinho para achar aqui a altura que nós vamos desenhar, tá? Então, se você quiser marcar o meio, ó, meio, tá? Então, olhinho de um lado, olhinho do outro. Eu gosto de fazer mais ou menos sempre na mesma distância. Mas aí você vem aqui e risca. Eu faço olhinho já, estilo nosso olho mesmo, meio puxadinho dos lados, tá? Mas olhinho de boneca eu gosto de fazer dessa forma, tá? Então, fiz um aqui. Mania, tá, gente? Eu viro de ponta cabeça assim, ó. Venho aqui, vou riscando, tá? E a boca, eu pego de olho a olho, tá? Narizinho é só um risquinho pra baixo, tá bom? E agora eu vou com a tinta. É um lado só do pincel que eu uso, tá? Eu não mergulho o pincel na tinta, não. Tá? Prontinho. Aí, se você tiver maquiagem na sua casa, tiver um blush, depois que tiver seco a pinturinha dela, que você pega o pincel do blush, passa lá, tira o excesso e vem com o blush aqui no rostinho delas. Tá bom? Bom, é facinho, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.